Respetar las autoridades legítimamente constituidas es muy importante. Salve María. En el programa anterior, titulado ¿Qué es la revolución?, vimos cómo el doctor Plinio nos explicaba ese proceso de decadencia que se estableció en la humanidad y que engloba muchos aspectos de la vida humana, de la vida política, la vida social, etcétera, etcétera, de la vida cultural. Ese proceso de decadencia como que ha ido atacando, incluso queriendo destruir muchos principios establecidos por Dios en la tierra, principios que son como que reflejos de lo que es la vida en el cielo y que Dios quiere que se vivan aquí en la tierra. Y en este programa, el doctor Plinio nos hablará sobre un principio muy importante y que la revolución naturalmente ha querido atacar, ha querido desfigurar, y es el respeto a la autoridad, respeto a las autoridades legítimamente constituidas. Continuemos este programa y veremos cómo el doctor Plinio nos explicará esta verdad. No tempo em que eu formei meu espírito, a revolução insistia muito num ponto péssimo que hoje em dia ela já não insiste porque julga que ganhou todos os espíritos e que tem a batalha ganha. A ideia é a seguinte, que a bondade consiste fundamentalmente em não causar dissabor, tristeza, má disposição de alma em ninguém. De maneira tal que tudo aquilo que representasse a autoridade era de alguma maneira contrária à bondade. Por que razão? É que a autoridade faz cumprir a lei. Ora, toda lei contraria em algo a alguém. E a autoridade é, portanto, uma espécie de instituição cuja finalidade é contrariar e fazer sofrer os outros. E, portanto, o mundo ideal seria o mundo em que não houvesse autoridade. Seria o mundo perfeito da bondade. Os senhores estão vendo que a pura revolução, em sua tinta mais genuína, e começa por aí que não é verdade que a autoridade tenha por fim fazer sofrer. Pelo contrário, o mundo seria um inferno se não houvesse autoridade que impedisse os maus de atormentarem os bons. É porque existe autoridade que os ladrões não podem roubar. É por causa das autoridades que os víveres que são vendidos para a população não fazem mal à saúde. Pelo contrário, alimentam e fazem bem. Porque, do contrário, não haveria punição para quem vende comida deteriorada, estariam vendendo carne podre, peixe podre, etc., a preço muito alto e para matar pessoas em quantidade. Quer dizer, a autoridade existe para a proteção dos bons, para o cumprimento das leis. Ela é amiga dos homens, ela não é inimiga dos homens. Ela faz sofrer os homens. Isso é uma coisa diferente. E faz sofrer em razão do pecado original. Depois do pecado original, o homem ficou com seus sentidos desregulados e querendo a toda hora coisas que não deve querer. E a autoridade se opõe a que o homem
faça aquilo que ele queria fazer e não deve fazer. E, portanto, em certo sentido, a autoridade tem uma presença desagradável. Hoje toma, por exemplo, um colégio. No colégio, a autoridade tem que fazer sentido muitas vezes. O aluno que vê as coisas superficialmente fica inimigo da autoridade. Mas quando ele olha as coisas mais a fundo, ele compreende que a autoridade é uma grande proteção para ele. Os senhores têm um exemplo mais concreto disso no corrimão de uma escada. É frequente encontrar um menino que gosta de descer pelo corrimão de uma escada em vez de descer pelos degraus. Se o corrimão de escada é bem liso e se presta a isso, ele vem derrapando desde cima até embaixo. A gente olha e pode achar graça, mas é uma imprudência. Se esse menino que cai, pode, por exemplo, quebrar a espinha, e se quebrar a espinha, ele fica paralítico de uma parte do corpo dele, e se for aqui bem alto, ele fica não poder mexer nem os braços até morrer. E é um menino de 10 anos, ele pode morrer com 90 anos, ele passa 80 anos deitado numa cama à espera da libertação da morte. Por quê? Porque ele não considerou a autoridade que o obrigava a respeitar o corrimão. A autoridade faz o papel de um corrimão na vida. Em todos os sentidos da palavra, a autoridade é um corrimão. Ajuda a encaminhar, ajuda a proteger. A arte consiste em formar as crianças, fazendo ver o lado razoável da autoridade, o lado razoável da hierarquia, o lado bonito da hierarquia, e que a criança ame de ser mandada, ame de obedecer, porque ela compreende que aquilo é razoável. E, com isso, a criança nasce amiga da contra-revolução, em vez de nascer amiga da revolução. O próprio da atitude de minha mãe face a esse problema era o seguinte: ela normalmente, quando falava de qualquer autoridade, ela falava com certo respeito. E tinha um modo de decantar a voz, um modo de falar a respeito daquela autoridade que nos fazia sentir por que, como e de que jeito aquela autoridade era respeitável. Então, por exemplo, para me lembrar de circunstâncias várias, o modo de ela se referir a um padre. Meu pai tinha um primo irmão que era padre. Esse padre era um padre muito inteligente. Como ele tinha muito boa prosa, muito boa conversa, às vezes ele vinha em São Paulo. Ele era convidado na nossa casa, para almoçar ou para jantar, e vinham parentes de minha mãe para ouvir a conversa deste parente de meu pai. Quando ela falava deste padre, ela nunca falava sem uma inflexão de voz que dava a entender que, além de ser um primo do marido dela, era um padre da Igreja Católica. Ela nunca dizia o primo Luiz, ela dizia o padre Luiz. Depois, quando ele ficou cônego, o cônego Luiz. Mas no modo de dizer o padre Luiz, o cônego Luiz, a palavra padre tomava uma inflexão na voz dela que exprimia toda a veneração dela pelo homem superior a ela, porque era consagrado a Deus. O modo de dizer padre, de se referir a ele,
o modo de tratá-lo, as atenções especiais para com ele, fazia a criança aprender o que era um padre antes da criança compreender a doutrina católica sobre o padre. De maneira que o coração estava pronto para receber o que a fé depois haveria de dizer pelo ensinamento da igreja. O mesmo era, por exemplo, quando se tratava de pessoas mais altas pela graduação. Eu me lembro que quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, o Brasil foi visitado pelo rei e pela rainha da Bélgica. E os jornais davam o caminho que o rei e a rainha iam seguir. E passavam por nossa casa. Ela chegou para mim, olha, há tantas horas assim, o rei e a rainha da Bélgica vão passar aqui de automóvel. E depois vem a dama de honra da rainha, que é a condessa de Caramanchimé. Eu quero que você aprenda a ver como são personagens assim. E você fica aqui na janela, nessa posição assim, atrás do vidro, e fique em pé e vendo. Eu estarei com você nessa hora para mostrar a você e ajudar a analisar. São formas de dedicação que ela tinha em abundância. E eu me lembro que, por uma razão que eu não sei qual é, o automóvel do rei e da rainha passou depressa. E eu quase não pude vê-los passar. Mas o automóvel da condessa de Caramanchimé passou bem devagar. E até hoje eu conservo na retina a recordação. O automóvel estava iluminado por dentro e era um automóvel fechado, um limusine daquele tempo, com ela sentada bem no meio do automóvel, sozinha, sem ninguém, e com um vestido de gala. E portando sobre a cabeça uma coroazinha de ouro. Ela era condessa e por causa disso ela tinha direito ao uso dessa coroa. A luz do automóvel, o ouro da coroa brilhava e ela sentada ali impávida e sem olhar para a direita nem para a esquerda, parecia uma estátua. Eu me lembro mamãe dizer para mim, meu filho, olha ali, é a condessa de Caramanchimé. Ela passou como uma figura de conto de fadas. Mas no modo dela dizer, ela mesma respeitava a condessa. Achava que se deve ser assim, que deve haver gente assim que represente esse papel. Ela gostava de ver a superioridade da outra e gostava de mostrar a gente como a outra era superior e amar essa superioridade como uma superioridade de direito. E, desta forma, ser amiga de todas as superioridades. A gente deve compreender por que aqui aquele é superior e amar aquele estilo de superioridade, aquele modo de superioridade. Ela ia me fazendo assim compreender que a posição natural do homem é considerar cada superior como uma luz acesa nas perspectivas dele e ficar contente daquela luz estar acesa porque ilumina a vida dele debaixo de uma porção de pontos de vista.
dando uma ideia da vida corrente, como há muito tempo não era mais no meu tempo, e que me ajudou muito a formar o senso contra-revolucionário. Doña Lucía era una humilde madre de familia, en quien la luz de la virtud y del amor a Dios resplandecía de manera especial. Ella tenía una mentalidad profundamente católica y por lo tanto profundamente contrarrevolucionaria, en el sentido en que el doctor Plinio entiende la palabra contrarrevolución. Y fue según esos principios en los cuales ella se basó para educar a sus hijos. Les dio una excelente educación, baseada más que en la reprensión, sobre todo en el ejemplo con sus actos. Gran misión de las madres en el mundo contemporáneo: formar y educar a sus hijos con los actos, con los buenos ejemplos. Es así que le enseñaremos a ellos, a sus hijos, a ser varones que respeten las autoridades legítimas. Esto les ayudará a su vez a respetar la autoridad suprema, que es Dios nuestro Señor, en el cual reside el principio de la verdadera autoridad. Que Dios nos ayude, los santos y santos que están en el cielo, que fueron humildes y que supieron respetar las autoridades y admirar las superioridades que hay en los demás, nos ayuden a ser almas semejantes a ellos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Salve María! Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!